no Facebook, literalmente, tá, gente? 9h12. Como eu disse a vocês, eu estava falando aqui para a Edna agora há pouco, que o público, né, agora tem público infantil, que, né, crianças que participam do programa. Olha que coisa boa. Falei, inclusive, até que vou começar a fazer algumas gravaçõezinhas de crianças que mandam, pedindo, né, coisas aqui no programa. A tia Zilma, toca música para mim. Vocês vão ouvir isso aí, tá muito lindo, né? Vou dar um bom dia aqui para minha convidada de hoje, né? Você de casa, um beijo grande. Aí vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, né? Aproveitar esse momento aqui, a nossa entrevista com a especialista, e perguntar algumas coisas, né, sobre as dúvidas no tratamento de crianças com autismo. E claro também, que eu já falava aqui antes, que o tratamento com crianças, nem só crianças autistas precisa de terapia ocupacional, né? Outras crianças também precisam muito, né? Precisam muito. Então, assim, a gente só está começando o programa de hoje. Você fique à vontade para participar com a gente, tá? Que coisa boa, você de casa que está ouvindo a gente. Então, hoje eu estou com Edna Maria Agudo Rodrigues Oliveira. Agudo mesmo, né? Isso, Rodrigues Oliveira. Bom dia para você, viu, Edna? Bom dia. Ela que é terapeuta ocupacional de Faculdade da Medicina de São Paulo, Medicina e Saúde Pública, pós-graduada em Neurologia pela UFBA, pós-graduada em Autismo pela CBI of Miami, especialista no método Bobat. Especialista em ecoterapia pela Anti-Brasil, especialista em bandagem terapia, reabilitadora de mão, especialista em autismo pelo protocolo Ouro na CBI of Miami e a AACD por 8 anos. 8 anos em Minas Gerais, não é isso? Isso, né? Que maravilha, viu? Aí tem esse número certo, 8 anos. 8 anos. Isso. 8 anos, que coisa boa, né? Então, assim, a gente vai e não para de estudar, porque eu duvido você querer trabalhar numa área dessa, nessas nossas áreas que a gente trabalha. Vai aparecendo novidades, terapias novas o tempo todo. E a gente tem que estar realmente se identificando e estudando, porque se não estudar, não faz um bom trabalho. Porque cada um, né, é um ser diferente, né, com suas especificidades, a gente sabe disso. Então, meu povo, a gente vai estar falando sobre esse tema tão importante. O que é realmente o autismo, né? É uma disfunção global no desenvolvimento que afeta a capacidade de comunicação do indivíduo, de socialização, de comportamento. Não se conhece aí uma causa do autismo, mas estudos em gêmeos, né, pode ser monozigóticos, que indicam que há uma desordem, que pode ser por parte genética, e pode também acontecer em ambos os indivíduos. Em muitos casos já existe a possibilidade aí de detectar uma disfunção antes dos 2 anos de vida, mas aí, né, é outra história, tá? É outra história, né? Precisa de todo um acompanhamento, vários profissionais envolvidos, inclusive o terapeuta ocupacional. Eu digo que quando chegam para mim crianças muito pequenas, eu digo assim, olha, esse não é ainda a minha praia. Vamos procurar terapeuta ocupacional. E carinhosamente eu sempre indico para você, porque, Edna, eu confio no seu trabalho. Obrigada. Eu confio muito no seu trabalho. Você tem sido uma pessoa que tem dado também uns feedbacks bastante importantes, né, sobre esse trabalho, sobre o trabalho que você faz. Bom, então assim, o seu trabalho é um objetivo de um tratamento nessa área, né, para desenvolver de modo sistematizado a plena das suas ocupações, tarefas, atividades cotidianas, desenvolver a autonomia da criança. Mas assim, na infância, a prioridade realmente é o brincar, né? Esse brincar funcional e social. E posteriormente, independentemente, é a autonomia. Quais as ocupações humanas que a terapia ocupacional pode ajudar a desenvolver, Edna? Na realidade, em relação das ocupações humanas, a terapia ocupacional, ela aborda todas elas, né? Sim. Mas eu queria falar um pouquinho sobre uma questão sobre o autismo, porque vou voltar à pergunta. Certo. Mas deixa eu falar só um ponto, porque hoje, né, inclusive em Miami, os estudos estão apontando exatamente isso. Está se confirmando, na realidade já se confirmou o autismo como uma questão genética. E eles estão relacionando
cromossoma 16, uma deleção do braço do cromossoma 16, né? Mas, voltando para a sua pergunta, nós podemos trabalhar o quê? Nós podemos trabalhar a alimentação, a higiene, o vestuário, as atividades práticas do dia a dia. Do dia, né? Atividades práticas. Exatamente. As atividades lúdicas também, porque tem crianças que têm dificuldades no brincar e ela precisa aprender a brincar. A dividir o brinquedo com o outro, a brincar com o outro, né, Edna? Exatamente, exatamente. E essas coisas vai tanto com relação ao autismo como qualquer outra criança, né? Que apresente qualquer dificuldade. Então, o brincar é estruturante para a criança. E essa estrutura vai organizar o pensamento, o processamento cognitivo, e isso vai permitir que ela tenha um desenvolvimento saudável, né? Então, por isso que nós, pais, nós professores, nós pedagogos, a equipe, né, de reabilitação precisa sempre estar com o olhar voltado para esse brincar da criança, porque ele conta pra gente qual a dificuldade real dessa criança. Verdade, né? Ele vai realmente contar. Uma criança, ela não chega, Edna, dizendo assim, eu estou com depressão, estou muito triste, isso. né? No seu caso, a criança, a forma que ela tem, o autista, a forma que ela tem de gritar por alguma coisa, é uma forma de tá pedindo socorro, tá pedindo uma comida, ou eu quero fazer xixi. Né? E a gente tem que olhar para esse gritar como uma forma de comunicação, mas não aceitar ela como uma forma de comunicação. Entendi. Mas a gente direcionar uma outra forma de comunicação. Porque ela vai ficar gritando o tempo todo? Não. Então, o que acontece? Qual é a falha na comunicação que está tendo aí com essa criança? Que ela só está se comunicando através do gritar. Então, nós temos que dar um modelo diferente. Então, a criança apresentou um comportamento que é considerado inapropriado. Poxa, gritar não é? Todo mundo vai gritar. Não. Então, peraí. Como é que eu faço, então? Então, eu dou um modelo. Poxa vida, ela quer, por exemplo, um brinquedo que está em cima do armário. Sim. E ela começa a gritar. Eu entendi que ela quer o brinquedo em cima do armário, mas eu vou dar? Não, a gente vai acalmar a criança e depois a gente vai mostrar para ela que existe uma forma dela me pedir, mesmo que não seja verbalmente. Ela pode me apontar, ela pode olhar, ela pode jogar os bracinhos para cima, né? Indicando aquilo que ela quer, né? Então, realmente, o grito é uma forma de comunicação, mas é também uma forma da gente perceber que a criança não está se comunicando adequadamente. E a gente precisa estar orientando ela nesse processo. E a gente sabe que muitas vezes isso é falha na integração sensorial da criança, né? Isso, Edna. Isso. Perfeito. E essa falha na integração sensorial precisa ser ajustada, né? Para que ela venha dar uma resposta satisfatória, aquela resposta que nós aceitamos como uma resposta adequada para o estímulo oferecido. Gente, estamos aqui no nosso programa. Entrevista com o especialista. Pois é, a especialista de hoje que está com a gente aqui é Edna, né? Ela que é terapeuta ocupacional. Perfeito o que você disse aqui, Edna. E no caso de uma criança que é neurotípica, né? Logo que nasce, o cérebro dela recebe informações sensoriais, como você acabou de falar sobre sensoriais, e organiza e dá sentido a elas, respondendo em forma de aprendizagem de comportamentos, né? Como terapeuta ocupacional, ele vai atuar nessa prática, né? Nessas questões sensoriais, na criança neurotípica, porque ela vai apresentar várias situações. Como é que é esse seu trabalho que você faz? Então, a criança neurotípica, ela é uma criança adequada, né? Agora, a criança atípica é aquela criança que a gente vai ver que ela apresentou alguma coisa. Poxa, ela não está... O bebezinho, quando está no meu colo. Sim. O que ele vai buscar em mim? Vai buscar o meu contato visual, vai buscar a minha boca, né? Por isso que a mãezinha vai fazer o que com a criança? Ela coloca a criança a 30 centímetros do colo ou do olho, que é justamente como a gente pega o bebê. Isso vai fazer com que ela direcione o olhar para os meus olhos, direcione o olhar para a minha boca, direcione o olhar para a fisionomia, né? Para a mão. Isso vai criando o desenvolvimento do olhar.
né? Certo. Só que a criança atípica, por exemplo, ela vai Atípica. fugir. Ela vai fugir. Ela vai fugir. E ela não vai querer aquele peito, ela não vai entender o que é aquele peito. E a gente tem que estar organizando ela, chamando ela. Mas sabe o que acontece? Às vezes fica muito difícil para a mãe. Por isso que a gente fala assim, olha, quando a criança é muito pequenininha, a gente não trabalha só com o bebê. A gente tem que trabalhar com essa mãe. Essa mãe tem que entrar na terapia para que ela possa entender o que está acontecendo com essa criança. Pronto, dentro dessa fala, eu estou vendo aqui, a mãe me pergunta assim, e como é que eu posso perceber que meu filho pode ter alguma, pode ser, ela já usou o termo aqui, né? Ter alguns traços, né? Típicos do autismo, logo nos primeiros meses de vida. Dá para perceber isso, Edna? Dá para perceber. Só que a gente... Você fala nessa coisa de peito, disso aqui, certo? Dá para a gente perceber. Só que a gente não pode estar trancando a mente dizendo assim, essa criança porque a gente vai correr um risco muito grande. A gente vai cercar essa criança de todos os estímulos, até o doutor Gustavo Teixeira fala muito do enriquecimento do ambiente. Então eu vou cercar essa criança com o enriquecimento desse ambiente adequado para que ela possa desenvolver essa habilidade e não ficar nas questões do aspecto, né? Sim. Então, isso, assim, gente, eu vou responder essa questão aí dela, mas deixa eu terminar essa daqui. Então, aquela criança que está aqui... aí, porque tem outras... Ah, tá, desculpa. Tem coisas aquela mais criança, ainda, viu? Aquela criança que está aqui não está me olhando, não tá buscando a minha boca, não acompanha o olhar de uma mãe, porque assim... A mãe está conversando com alguém, é natural que a criança observe essa mãe e volte e às vezes chame a atenção dessa mãe para si própria, né? E a criança autista não vai fazer isso. E às vezes, se ela quer uma atenção, ela vai gritar, ela vai fazer coisas que não são adequadas, o comportamento dela vai ser disrupto, né? E ela não vai fazer ter um comportamento adequado para conseguir aquilo que ela quer. Né? Sim. Então, isso são as formas de a gente estar diagnosticando e diagnostica sim. Muito pequenininho. O doutor Gustavo Teixeira, eu gosto de falar muito dele, porque ele é especialista em psiquiatria, né? E ele é renomado tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E ele fala assim que a gente pode sim perceber. E quanto mais cedo a gente perceber uma criança com aspecto autista, quanto mais cedo começar essa intervenção, né, ela vai se destacar, vai melhorar as questões sensoriais, cognitivas, vai ficar independente, aprender a vestir sua própria roupa, comer, isso é importante. Porque aí a gente vai fugir, vai entrar na questão da gravidade da situação, né? Porque hoje o TEA, né, o autismo TEA, ele é classificado em 3 graus, né? Leve, moderado e grave. Isso mesmo, então, ótimo você falar sobre isso. Quanto mais eu ofereço estímulo, mais eu tenho uma possibilidade da minha criança se desenvolver como um LEA leve, um TEA leve. Sim, se não fizer, fica mais complicado. Se não fizer, fica complicado. Por quê? Porque o que permeia a gravidade desse autismo é justamente o desenvolvimento da linguagem. Né? E eu não estou falando fala. Existe diferença, né? Os fonoaudiólogos, né? Eles trabalham muito com isso. Existe uma diferença muito grande entre linguagem e fala. Fala é uma coisa, linguagem é outra. Então, assim, a criança tem que ter linguagem. Olha aqui, inclusive Ana Paula, ela é mãe de Isaac, que é autista. Ela disse: bom dia, minha linda. Bom dia, Zilma. É verdade, meu filho, quando ele nasceu, sentia uma rejeição da parte dele com relação a peito, a entendimento, a olhar. Mas Ana Paula é uma pessoa que trabalha bastante com o filho, ela foi fazer curso, e hoje Isaac, poxa, tem uma interação maravilhosa. Lindo, parabéns. E ele é lindo, inteligente, desenha que você não tem noção. Maria Gorete também mandando um bom dia pra gente. Mara Kelly fez aquela pergunta para você. Mara, ela vai responder já. Aguinaldo, bom dia, Zilma, tudo de bom para você? Obrigada pelo carinho com a minha filha. Aguinaldo, ela mandou a gravação para mim, vou soltar agora, hein? A Zilma, quero mandar um abraço para Valtinho da Cascata, força para ele, então. Um abraço para todos, né, que estão em casa. A gente deseja, assim, nosso carinho, né, muita fé, muita paz para todos de casa. Obrigada imensamente pelo carinho de vocês. Sim, Ana Paula disse que recebeu com 4 meses de idade. O diagnóstico foi, Ana Paula? Muito cedo, muito né? cedo. Muito cedo. Mas cedo também ela começou, viu? Isso aí. Isaac, ele hoje já está lendo. Olha que bênção, tá né? lendo, tá maravilhoso, graças a Deus, né? Cláudia Honor, um super cheiro para você.
São 9h27. Você viu como esse programa? Eu vou ter mais uma voa demais aqui, esse programa voa. Tem mais uma pergunta aqui que eu não posso deixar de fazer. Sim, a pergunta da Edna. Bom, eu ia começar a terapia com Edna, foi quando a pandemia chegou, né? O principal nesse momento é Davi. Davi faz cocô no banheiro, já tentei figuras, já tentei recompensa, já levei quando foi usar, dei o celular. Quando percebo que ele quer, levo logo para o vaso, aí já foi, nada. Prende, chega a ficar ressecado. Edna, será o que deve fazer aqui nesse caso, hein? Então, o controle de esfíncter, né, é uma habilidade que a gente adquire por volta dos 3 anos, né, que a gente está totalmente com o controle eficaz, né? Sim, tanto do esfíncter urinário quanto do esfíncter anal. Isso na criança típica, né? Sim. A criança típica, ela vai demorar um pouquinho mais, porque ela precisa de uma informação proprioceptiva do seu próprio corpo, para entender o que está acontecendo com o seu corpo, entender o que é o xixi, essa sensação da bexiga cheia, essa sensação do cocô querendo vir. Sim. Mas o que acontece? A gente geralmente indica que a criança, que a família faça um cronograma, um horário, que ela está percebendo que a criança está fazendo as necessidades. Por quê? Porque nós temos uma resposta biológica disso tudo. Sim. Nós, no nosso dia a dia, nós adultos, é que temos um travamento, vamos dizer assim, porque a gente se adequa às questões sociais. Então, a gente não tem um horário fixo, mas a criança tem. Então, a gente orienta que os pais façam esse controle e depois, quando estiver próximo daquele horário, leve a criança para o vaso. Só que não é uma coisa assim, você vai levar ela para o vaso e ela já vai fazer as suas necessidades e vai ter êxito nisso. É um processo. Então a gente tem que parabenizar, né, a criança pelo fato dela ter ido. Parabenizar depois pelo fato dela ter estado no banheiro por um período, sentado naquele vaso. Né? Depois que ela fazer as suas necessidades, depois ela vai aprender a se limpar, depois ela vai aprender a dar descarga, enfim. É um processo gradual. Nós precisamos respeitar esse processo. Nesse caso, o Davi precisaria ter essas pranchas, Sim, né? As pranchas são interessantes, mas como ela mesma disse, ela disse que não conseguiu com as pranchas. Mas talvez porque ela não tenha dado o espaço, o tempo suficiente para ele. Ele precisa de um tempo para que ele se adapte àquilo. É porque geralmente a gente quer dar a prancha e quer que a criança já faça aquilo que está na prancha, como se o fato somente de ver aquilo já o fizesse entender. Mas não é assim. Não. Existe um processamento interno que ele vai ter que aprender, né? Certo. É difícil para ele. E alguns tipos de informações, né, pode não serem processadas de maneira adequada no caso do autista, como, por exemplo, uma situação que ajuda a compreender bem essa falha no sistema central é a relação do abraço. Muitos dizem que, olha, eles não gostam de abraço, e a gente sabe exatamente que não é isso, né? De acordo com o senso comum, a criança autista não gosta de ser abraçada. Na verdade, não é exatamente isso, porque ocorre que muitas delas são sensíveis ao abraço, né? Aí, como você falou, são questões sensoriais, né, Edna? São questões sensoriais. Tem crianças que têm uma resposta que a gente chama de hiporresponsivo e outras crianças que são hiperresponsivas. A criança que é hiperresponsiva, se você for direto e abraçar ela, ela vai te repelir. Poxa vida, peraí, não é assim? Pô, um estranho me abraçando? Então, né? Imagine, um estranho me abraçando. Eu digo, gente, eles estão certos. Sim. Inclusive, eu tenho uma sobrinha de 2 anos, vai fazer 3 anos agora, em novembro, ela é muito inteligente. Sabe o que ela disse? Aí chega uma pessoa na casa dos meus pais, aí foi abraçar ela e falei, não lhe conheço. É isso mesmo. Eu disse, aí a menina, não faça isso. Ela está certa, ela não conhece. Ela não conhece. Como é que eu vou abraçar pessoas que eu não conheço? Não está certo, porque a criança tem que fazer isso. Gente, não force seu filho a se abraçar. E não force invasão, abraçar ninguém, independente de ser autista ou não. Exatamente. Que isso? Isso é uma invasão. O meu corpo invasão, é o meu espaço. É meu corpo. Isso a gente pode até levar para a questão da alimentação também. Porque muitas mães vai dar alimento para os seus filhos e pega a colher e já enfia na boca. Né? Edna, obrigada por falar nisso. Obrigada, viu? Então, a mesma resposta que a gente está tendo no corpo com relação ao abraço é a mesma resposta que essa criança está tendo em relação à boca com relação ao alimento. Sim, e aí
você já pontua e já taxa essa criança como aversiva alimentar. E às vezes não é bem por aí. Não é bem por aí. É apenas uma falta de respeito que nós estamos tendo com essa criança. A criança precisa primeiro apreender o alimento pelo olhar. Nós não comemos sem ver. Se eu fechar os meus olhos aqui e alguém me dá alguma coisa para comer, eu vou ter uma certa resistência em comer aquilo. Sim, então, eu primeiro como através dos meus olhos. Eles têm essas questões de seletividade alimentar. Você trabalha com essas questões da seletividade alimentar? A gente trabalha. Perfeito, perfeito, Edna. Né? 9h32, vamos aqui rapidinho. Você sabia? Você sabia? Canhoto é a pessoa que escreve ou utiliza predominantemente a mão esquerda, enquanto que uma pessoa destra utiliza a mão direita. Isso para realizar a maioria das atividades corriqueiras, como escrever, por exemplo. No Dia Mundial do Canhoto, comemorado neste 13 de agosto, vamos conhecer o José, de 15 anos. Ele é estudante e sabe muito bem das dificuldades que encontra no dia a dia. Na minha opinião, o principal problema de um canhoto na sala de aula é o posicionamento do braço em comparação aos destros. Tipo, se você faz uma dupla com o destro, normalmente você vai acabar trombando o braço e vai acabar possivelmente rasurando o texto. Eu faço curso de programação e é bem difícil para posicionar o caderno em um lugar para eu poder digitar, porque o maior espaço entre o computador e a mesa é na direita, então eu tenho esse problema para digitar e eu tenho que normalmente colocar o caderno embaixo do teclado e quando eu vou fazer uma consulta acaba dificultando um pouco. Carlos é analista de sistemas. Escrever e digitar faz parte do seu dia a dia. Perante muito treino, Carlos conseguiu desenvolver a habilidade com a mão direita para algumas atividades. No começo, como eu trabalho com tecnologia, eu sofria muito com a questão de mouse, né? Então o mouse ele sempre foi projetado, principalmente quando eu comecei, que ainda não tinha essas questões de ergonomia, né? Ele era só para destro. Então eu acabei adequando minha mão direita para algumas situações que foram necessárias, né? Eu até brinco que eu sou um canhoto meio que endireitado, porque a vida leva a gente a mudar o que a gente tem como instintivo, que é usar a mão esquerda, para acabar usando a mão direita, né? A questão de escrever sempre é uma coisa meio complexa, porque você acaba passando com a mão em cima, quando usar lápis, né? Passa com a mão em cima, acaba apagando. Então isso tudo gera alguns desconfortos, né? Mas não é nada absurdo, pelo menos para mim. Eu consegui me adequando, né? Eu já estou com 41 anos, então já tive bastante tempo para adequar. A Elaine é artesã. Ela confecciona diversos artigos e uma das atividades é bordar. Como ela é canhota, a maneira de realizar o bordado muda um pouco. O canhoto, né, você vê na gravação, ele vai da esquerda para a direita, para o canhoto. E o destro não, né? O destro ele vai da esquerda para a direita, né? Então, às vezes, algumas coisas eu tenho que virar de ponta cabeça, né? Não sei se você reparou aqui, né? Quer dizer, você vê a posição do trabalho, né? Esse seria o lado dele, né? Eu virei de ponta cabeça para conseguir fazer para cá também. Tem que ser no sentido contrário. No sentido contrário, não é? Mas isso não foi problema para você? Se adaptou e agora realiza esses seus trabalhos? Eu me adaptei e vou fazendo, né? Algumas coisas você tem que dar uma pensadinha para que lado que você vai, né? Mas aí você vai se ajeitando, né? Você sabia? Então, você sabia? 9h35, um assunto diferente. Aí Edna disse, poxa, deixa eu falar sobre isso aqui. Edna, pode falar sobre isso. Então, o canhoto, né, gente, é uma troca de dominância, né? E a gente não pode brincar com isso. Quando a gente está na escola, a tendência é que a gente queira que os alunos, que as crianças usem a mão direita. Só que essa troca de dominância traz problemas muito sérios para a integração sensorial, porque o cérebro ele vai ter briga na hora que a resposta motora e a resposta visual chega, e ela vai ter que ter mais dificuldade para interpretar esse estímulo. E aí você vai ter crianças com dificuldade de leitura, criança com dificuldade de escrita, não necessariamente porque elas têm uma dificuldade cognitiva para essas habilidades, mas porque você mexeu com a integração sensorial dela. A habilidade de usar a mão direita e a esquerda, ela é genética e a gente não pode estar trocando. Isso vale para todo o sistema, porque a gente vai ter
a lateralidade tanto para a audição, a lateralidade tanto para a visão, a lateralidade para o motor, que é o chute, né? Então a gente tem que respeitar essa habilidade, porque ela é genética e geralmente, quando a gente vê assim uma criança que ela é canhota, tem alguém na família canhota, porque justamente é uma questão genética, não é porque... Que maravilha, né? Que eu trouxe hoje hoje essa data e você está né? aqui. Olha Que que maravilha. legal. Para esclarecer, por favor, gente, não force seu filho ser destro. Por favor, escola, por favor, não faça isso. Pais, não façam isso. Olha aqui, a doutora Edna está falando aqui. Giovânia Ribeiro está dizendo assim, ó. Doutora Edna, a melhor TO que eu já vi e tive a oportunidade de passar meu filho, que é autista. Obrigada por tudo. E em breve estaremos juntos novamente. Saudades de você. Olha. Bom dia, Zilma. Beijos, te amo. Minha tia Josete aqui diz que está ouvindo o programa, que está maravilhoso. Ana Paula, olha, comunicamos antes de abraçar o meu filho, eu sempre pergunto, posso abraçar? Respeito. Olha, né? respeito. 9h38, eu tenho aqui um mimo muito especial nesse programa hoje aqui. Vamos, gente, vamos, Conexão gente. Escola, a educação municipal conectada com você. Como não ficar apaixonada, Aguinaldo, por umas coisas assim? Ouça, Edna, que fofura. Oi, tia Zilma, o seu programa é muito bom. Eu não vejo a hora de voltar para a escola de educação. Tia Zilma, eu quero que você toque essa, ó, pra botar no seu programa. See you every day. Na adolescente, a tu, do mag, wanna try. Se não bem, on a fever, modai. Strike, Deus, homem, Deus. Eu tenho 6 anos e é a filha da Aguinaldo, a Heloísa. Ô, tia Zilma, eu tô ansiosa pra voltar a estudar. Obrigada, um cheiro pra você também. Como não se apaixonar por isso aqui, gente? Ai, 9h39. Aí eu vou ter que tocar, né? Não vou tocar. Dance Monkey, hello, Miguel. Miguel tá lá em Simões Filho também ouvindo a gente. Dani Zendai. Aí, Maria José, pros seus filhotes, né? Que gostam também. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. Oscar, you're so cute out there. Dance for me, oh. Never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, so alive. And when you're done, I'll make you do it all again. Oh jeez. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, eh. And when you're done, I'm beg you to be that again. They say, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, eh. And when you're done,
are my people, and dare I say, I am their lovable space creature. So what if you don't know I exist? My favorite person is the donut lady. Professor creatures, big and small. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, Surprised animals and And strange. when you're done, I'll make you do the down again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, Fun together. When you're done, I'll make you do the down again. Ê! Pra vocês, galera, pequeninas do meu coração, pequeninos. 9h43. Aí como diz, né, a Heloísa, tia, eu gosto do seu programa. Conexão Escola, a escola próxima, a família presente. A família presente sempre, a gente, né, continua aqui, tem os nossos momentos aqui no programa, né? Você de casa, um beijo grande. Gosto de atender todo mundo aqui, mandar abraços. Olha, Gilvânia Ribeiro está dizendo o seguinte, Edna, doutora Edna, minha querida, estou emocionada com suas palavras. Vivenciei com Geovânio o que você está citando, sobre a questão, né? Será que era canhoto, né? Deve ser, o que ele está me dizendo aqui. Ela está me dizendo aqui, Gilvânia, um abraço para você. A Aguinalda também ficou super feliz, né? Com sua filhota aqui falando no programa. Isana diz, minha locutora preferida, 2 anos, um beijo para você. Jonilda também tem um filho que é autista, ela é lá de Nova Soure. Fernando, nosso paciente, pessoa incrível, né? Olha o que ele está dizendo aqui. Sou eu, Luiz Fernando e Gustavo, nós estamos assistindo você e parabéns, está lindo. Fernando! Vamos soltar um beijo pra ele, Edna? Eita, saudade de você, menino! Saudade grande, viu? Olha, né? Quem tá também com a gente é Miguel. Eita, a gente tem que mandar beijo pra Miguel também, senão vão ficar com raiva. Beijo pra vocês, tudo de bom, né? Miguel estava ouvindo a gente, um abraço no coração, vamos juntos, vamos que vamos. Olha só, eu tenho mais uma pergunta aqui, deixa aqui pro meu WhatsApp. Gente, o WhatsApp da Cana Brava é 998111049, fique aí, meu povo, né, tem aí o nosso WhatsApp, fiquem ligadinhos, tá? Bom, vamos aqui. Tem uma pergunta, Edna, aqui. Baixei o headphone aqui, gente, não tô me ouvindo? 9h45, o tempo voa. Oi, Azilma, pergunta para Edna por que o foco excessivo em objetos que emitem luz ou estão em movimento, como um ventilador, tem a ver com informações não processadas adequadamente também. Meu sobrinho é autista, ele fica grudado com os olhos em objetos que emitem luzes e muitas vezes não emite reação, outras vezes grita. E aí? Então, na realidade, o que é que a gente vê aí? A gente vê uma preferência visual que a gente tem naturalmente. Né? Todo mundo tem uma preferência pela luz. Tanto é que quando a gente está num local totalmente escuro e aparece uma pequena luz, a gente olha diretamente para essa luz. O autista, ele muitas vezes, ele se apaixona, vamos dizer assim. Né? Ele aumenta o foco para isso. A gente não, como a gente tem outros interesses, a gente logo tira aquele foco dessa luz e vai para outros objetos, para outras coisas. Ele não. O rodar do ventilador também é a mesma coisa, é a questão do movimento. Então são coisas que atraem a visão. Quando a gente vai fazer estimulação visual, por exemplo, eu sou estimuladora visual. Certo. E quando a gente vai fazer a estimulação visual, a gente usa esses princípios. Interessante, né? O que a gente quer tirar de um,
que está exacerbado, que no caso do autismo, Sim. a gente vai tentar resgatar em outro que não desenvolveu, né? E a gente usa justamente a questão da luz, a questão do movimento, porque o nosso olho tem uma célula Sim. que ela é ávida por movimento. Então você está num lugar escuro, por exemplo, e passa um rato. Você sabe que passa um rato. É. Porque o seu olho captou esse movimento desse rato, né? Que são os bastonetes. No nosso olho tem essa célula chamada bastonete e ela capta isso. Então o autista, ele vai ficar fixo nisso que para ele está causando um certo prazer. Só que a gente não entendi. pode tirar, olha, eu acho isso muito importante, gostei da pergunta. A gente não pode simplesmente arrancar a criança daquele estímulo. A gente tem que favorecer que ela utilize aquilo e abra o leque. Poxa, eu gosto de luz? Gosto. Então vamos fazer uma brincadeira com luz? Olha, vamos fazer sabe aquela brincadeira de seguir o movimento daquele brinquedo de música que vai acendendo as luzes? Sim, sim, sim. Olha só, vamos dar para ele esse tipo de brincadeira? Eu trabalho, quando eu faço essas estimulações, né? Neuroplasticidade cerebral, eu trabalho com os aparelhos que tem LED, que tem vários tipos de luzes, aonde ele tem que aprender a sequência. Muitas vezes a luz, ela tem os pontos amarelo, vermelho e verde. Aí a luz aparece lá no vermelho, mas ele tem que apertar aqui no amarelo, porque a luz é amarela. Isso. Então isso trabalha essas neuroplasticidade cerebral, né? Isso mesmo. É bacana, eu gosto muito e dá muito resultado, Edna. Perfeito. Mas muitas vezes a gente quer apagar a luz, desligar o ventilador, não é bem assim, tirar né? a criança desse local, e a gente está sendo, de certa forma, agressivo para com eles, né? É verdade, né? Olha, Mara Kelly, esse programa está maravilhoso e agradeceu pela sua resposta com relação ao filho dela, né? Veja só, como a terapeuta ocupacional atua nesse caso específico. Ela já estava falando aqui, especialmente depois depende muito de cada criança, né? Exato. Afinal, cada um de nós, né? Nós somos diferentes, únicos. É fundamental sempre trabalhar considerando que cada um, independentemente de ser ou não autista, eu sempre lembro isso aí, né? O que ocorre muitas vezes, no caso da sensibilidade dos abraços, de olhar ou não, em linhas gerais, como é que você trabalha já que ela me perguntou isso aqui, essa perspectiva da integração sensorial? E aí, como é que você poderia orientar mais os pais com relação a isso? É uma das perguntas aqui. Então, a gente tem que ver primeiro qual é o perfil sensorial dessa criança, né? O que ela está respondendo sensorialmente? Certo. Não, ela é uma criança hiperresponsível. Então, ela é uma criança que não aceita estímulos fortes. Então, a gente vai trabalhar. E dentro daquilo que ela aceita, a gente vai oferecer os estímulos mais brandos. E aos poucos vai crescendo esses estímulos. Porque muitas vezes a gente fala assim, a criança não gosta de tinta. O que é que a gente faz? Enfia a mão dela na tinta. Não! Não é assim. Vai causar um trauma também, tá, gente? Isso é uma agressão. Agressão. Uma agressão. Poxa vida, você não gosta de, sei lá, sorvete. Uma pessoa enfia na sua boca um sorvete. Você vai gostar? Não vai. Então a gente tem que respeitar aquilo. Então, é como eu estava falando. Primeiro a gente vê. Depois a gente, como é que chama? Se aproxima do objeto. E por fim a gente toca esse objeto. Então, primeiro eu vou oferecer à criança, por exemplo, vou falar a questão da tinta, né? Eu ofereço a tinta. Não preciso abrir a tinta no início. Depois eu posso botar a tinta devagarzinho em alguns pontos ali e observar o que é que ela faz. Ele vai manuseando a tinta, põe numa tela. Olha, é impressionante como eu vou voltar ao filho do Ana Paula, porque ele é meu paciente. Agora na pandemia a gente também não está, mas a gente conversa muito, ela manda muitos vídeos, eu mando vídeo para ele, a gente conversa. Né? Ele pinta, a pintura dele é de uma sensibilidade que muitas pessoas adultas que já trabalham com pinturas não têm. Ele faz cada pintura, digo que eu vou ter o prazer ainda de mandar umas fotos para você das pinturas desse menino, né? Porque é de Isaac, que é muito lindo, muito lindo. Eu sou apaixonada por isso aqui. Ó, Neda, quem é que chama Neda, você? Eu. Manda beijo para Gustavo, tá aqui pulando, querendo ouvir o nome dele, seu sobrinho. Gustavo, Deus te abençoe, meu bem. A tia Edna tá mandando um beijo para você. Puxando, vou aqui mais uma coisa aqui pra gente praticamente finalizar o programa. Gente, mas ó, eu vou pegar essa live aqui do nosso programa aqui de hoje.
Vou editar e vou colocar lá no meu canal no YouTube. Aí a gente vai poder compartilhar com muito mais gente. Mas também vai lá no Facebook, porque para quem não tiver Facebook. Vai no Facebook, ouça todo esse programa, porque tá lindo, tá maravilhoso. Você pode ajudar muita gente. Edna tirou um tempinho dela, da agenda dela. Você tá atendendo aonde? No espaço? Estou atendendo no meu espaço, né? No Progredir. Né? Ela está fazendo a reestruturação lá do espaço, mas está atendendo já. Quem quiser o telefone dela, o contato, pode me pedir aqui que eu vou estar encaminhando, né, para você. E olha só, já falou isso aqui, em relação aos comportamentos destrutivos, como transtorno do aspecto autista, como comportamentos repetitivos, estereotipados, inadequados, como rodar objetos, se morder, levar objetos à boca, andar segurando objetos nas mãos, agredir os outros, tapar as orelhas quando exposto a ruídos inesperados, entre outros. O que o terapeuta ocupacional realmente pode fazer pois fazer o trabalho simplesmente de contenção dessas coisas é ineficaz. Aí como é que você vai atuar aí? Mais uma vez eu falo na questão do respeito, né? A criança, ela está pedindo um espaço, né? Ela está pedindo um espaço porque ela está se sentindo agredida. Olha só, gente, uma coisa importante é a gente entender que a boca é um espaço que precisa ser vivido. Muitas vezes a gente não permite que a criança morda, né? A gente tira da boca e tudo. Então, tem crianças que vai precisar passar pela fase da mordida, mas não precisa morder a mim, nem precisa morder uma outra pessoa. Mas pode ter mordedores. Isso, né? A gente pode oferecer mordedores para ela. Edna, não precisa comprar mordedores chiques? Não, pode ser uma vasilhinha, pode ser alguma coisa que ela tenha esse acesso, uma escova de dente, porque além de morder, ela vai ter um estímulo sensorial importante nessa boca, porque as sardinhas vão dar esse estímulo também. Além do material, que é duro, né? A escova é dura, pode morder. Poxa vida, nós precisamos passar por essa fase. Toda criança passa. Só que, por exemplo, ela falou aí, né? Crianças que têm o comportamento que a gente vê que é aversivo. Olha só, ele fechou o ouvido. Poxa, ele está dizendo, para, chega. Não quero ouvir essa televisão alta, esse liquidificador está me incomodando. Gente, né? Olha, quem tem dificuldade no processamento auditivo e a gente ficar insistindo em ruídos... Deixa eu falar para vocês, né? Eu estava falando a quantidade de crianças que têm distúrbio do processamento auditivo é impressionante, né? Então, se ele não aprende, já vem com um diagnóstico de dislexia, na verdade não é. Muitas crianças que têm TDAH têm distúrbio de processamento auditivo, autistas têm distúrbio de processamento auditivo, às vezes vem algumas comorbidades, né? Gente, o programa está terminando. O programa está terminando, Cleison, diretor, o programa está terminando. Então, programa curto, 9h54. Gente, Edna, agora pra gente fechar, porque senão a gente vai ficar falando aqui e o programa tá terminando. Eu fico agoniada quando chega e quando tá um delicioso programa assim. Olha, eu tenho que agradecer por você estar aqui. Obrigada a você. Amiga, você voltará mais vezes aqui no programa. Te admiro como profissional. Obrigada, pessoa simples, humilde, uma pessoa... A sua humildade é uma coisa que, sabe? Nossa, eu acho tão lindo isso, sabe? Porque é na humildade que se aprende, a gente aprende junto. É um bom profissional, ele indica o outro, sabe? Então isso coloca o melhor, eu vejo você colocar o melhor de você, isso me encanta, isso me encanta. Obrigada. Olha só, querida, como é que a terapia, vamos resumidamente falar, como a terapia ocupacional ela pode ajudar realmente as crianças, não só autistas, mas todas as crianças em geral. Faça um pequeno resumo aí rapidamente para a gente finalizar por hoje. A terapia ocupacional, através do brincar, como é um recurso para várias outras áreas, né? Mas através do brincar, ela pode trazer para a criança um sistema de organização no seu dia a dia, de modo que ela consiga interagir no seu ambiente, sem causar angústias e sofrimentos pessoais e também desenvolver potencialidades, porque tem crianças que não têm algumas habilidades básicas que a gente precisa estar desenvolvendo e estimulando para que ela venha a realizar suas atividades da vida diária, né? E ela vai trabalhar com as questões sensoriais, sim, porque são essas questões sensoriais que vai me dar a entrada sensorial do meio, para que eu possa agora dar o feedback motor para aquelas atividades que eles precisam ser realizados. Eu acho que... É isso aí. Não é o brincar por brincar, Não é o brincar brincar por brincar. com propósito, né?
de desenvolver. Quando eu trabalho com crianças menores, eu também vou para o brincar, né? E a gente vai brincando o tempo todo, né? Acho que é por isso que meu público infantil aí está aflorando. Edna, são 4 minutos para as 10. Agradecendo de coração a sua participação. Obrigada a você. Vamos tirar uma fotozinha aqui também, né? Fátima, agradecendo pela entrevista. Aqui, Fátima, que é professora. Nossa, Josilda, Jamile, Giovana, Cláudia, Neidinha, um beijo para vocês, Isabela, Vinícius, Hélio, Edna. Gente, muita gente aqui agradecendo por esse momento, diz que tão esclarecedor. A gente aqui fica feliz de estar podendo oportunizar este momento aqui, Edna. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe cada vez mais, né? Você seja muito, muito feliz e continue aí no comprometimento do seu trabalho. Vou ver se eu tiro uma foto aqui na live mesmo aqui da gente, tá? Mas a gente vai tirar mais fotos aqui. Eita, vamos, né? Vamos ver aqui o que acontece na nossa... Opa, gente, pessoal de casa, um beijo no coração, tudo de bom. Eu e Edna aqui, a gente, né, participando do programa Conexão Escola. A foto já está registrada, um beijo no coração para vocês. Finalizando o programa de hoje. Gente, por esse momento aqui, a entrevista... Entrevista com o especialista. Amanhã é dia de folga, amanhã não estarei aqui, mas o meu coração sempre está. Segunda-feira eu retorno com mais programa para vocês. Pessoal de casa, quem tiver depois alguma dúvida, mais alguma coisa, pode mandar suas perguntas, eu mando para a Edna, trago aqui para o programa, viu? O programa é feito, o programa para a família, o programa para você. Conexão Escola, a educação municipal conectada com você. Pode me chamar que eu acho uma delícia, viu? Como é bom estar com você. Que Deus nos abençoe. Eu vou só finalizar o programa dizendo o seguinte: a alma não tem idade, a mente jamais envelhece. Mesmo que o corpo assinale os sintomas da idade física, mantenha-se jovem e bem disposto, porque isso depende de sua mentalização positiva. Como diz aquela música da Xuxa, tudo que você quiser, né? Lua de cristal. Eu acho que eu vou botar com essa música, acho que eu vou. Lua de cristal. Me deu uma saudade agora de Xuxa deixando naquela navezinha, lembra? Lembra, Edna? Lembro, sim. Ah, então. Tudo que tiver que ser. Beijo, Vinícius Duval, da Manhã 104. Tchau, tchau. Gratidão a Deus por mais um dia. Tchau, tchau.